Não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades de cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente da medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considero-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus e o universo de alguma forma te pertence. Livrinho importante, maravilhoso, Vida Feliz de Joana de Ângeles. Psicografado por Divaldo Franco. Convidar todos agora, vamos serenar nossos pensamentos, elevar nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, com o auxílio da espiritualidade amiga que nos assiste, pensando em Jesus, nosso irmão maior, Maria Santíssima, nossa mãe, mãe de todas as mães, que nos acolhe, nos dá colo. Enfim, estamos nessa casa abençoada, reunidos em nome de uma paz, de um amor que vem do alto. Que possamos retirar tudo o que há de bom nas palavras que vamos ouvir da nossa irmã Ana Cláudia, desse estudo do dia de hoje, dos estudos que viemos fazendo. A oportunidade, Senhor, de estarmos aqui empenhados em conhecer-te melhor e sentir realmente tua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo e por mais esse dia. Assim seja. Bom dia, gente. É sempre uma alegria imensa a gente ter a oportunidade, como a Maria já destacou, de estarmos aqui nessa manhã tão gostosa, preparada para cada um de nós, recebermos essas orientações, a presença desses amigos espirituais que com certeza vão aproveitar esse momento em que os nossos corações vão estar mais abertos, mais despertos, para nos envolver em orientações, em direcionamentos para a nossa melhor caminhada. Porque, como a Joana diz, cada um de nós somos filhos de Deus. Não estamos simplesmente jogados nesse planeta. Estamos a todo momento sendo cuidados, sendo direcionados. Mas, como ela bem disse, tem a parte que é nossa. Deus está sempre nos envolvendo, nos auxiliando, mas e a nossa parte? Aliás, é essa pergunta que Emmanuel vai nos fazer hoje. O que a gente tem aproveitado da experiência religiosa através da doutrina espírita para utilizar esses ensinamentos de Jesus, colocá-los dentro do nosso coração e ir mexendo ali dentro do nosso coração, nos renovando, nos aperfeiçoando e podendo estar fazendo esse testemunho. Que tipo de discípulo desse Evangelho nós temos sido? E o Emmanuel vem trazer nessa mensagem, na verdade ele vem em crescente, porque a semana passada ele trouxe um teste, e ele falou pra gente que o local mais importante da gente estar testando essa nossa vivência do Evangelho é o lar. E hoje ele vem falar isso de novo pra gente. E ele vem destacar pra gente que o lar é esse instituto divino e é um lugar que a gente tem que se dedicar ao máximo, porque é ali que a gente vai
é ali o local, a medida que a gente vai precisar ter para saber qual a posição que a gente está, o tanto que a gente já conseguiu amadurecer, o tanto daquele perdão que a gente precisava trabalhar, como que ele está. É no lar que a gente vai ter a dimensão do quanto que a gente está aproveitando desses ensinamentos, dessa oportunidade viva que é a doutrina espírita no nosso caminhar. Então, ele intitula a mensagem 169 desse livro Palavras de Vida Eterna, que o Chico psicografou para a gente, do Emmanuel, e intitula Testemunho Doméstico. E para embasar esse testemunho doméstico, dizendo para a gente que o lar é o lugar que vai fazer para a gente essa aferição, né, de como que anda esse nosso testemunho, de como que anda essa nossa vivência no Evangelho. Ele vai pensar um versículo que está lá na carta de Gálatas, o capítulo 6, o último capítulo dessa carta, o versículo 10. E o Paulo vai dizer assim para a gente, ó, por isso o quê? Porque Paulo estava falando que a gente precisa fazer o bem a todo instante, de forma incessante. E aí o Paulo segue dizendo, ó, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família de fé. Então, Paulo já está dizendo para a gente, ó, a gente precisa fazer o bem quando? A todo momento. Em relação a quem? Só aqueles que a gente gosta? Não. Né? Ele pegou aquela fala de Jesus, a gente vai ter que fazer o bem a todos, aproveitando como? O nosso tempo. Né? Em outras traduções, enquanto tivermos oportunidade, tem a tradução enquanto tivermos tempo, já alimentando em nós a necessidade da gente estar aproveitando essa que é a nossa maior oportunidade, que é a nossa encarnação, para a gente fazer o bem. E aí ele destaca, principalmente aos da família de fé. É muito interessante que, se a gente for ler a carta de Paulo aos Gálatas, a gente vai perceber que o tema central dessa carta, ele vai trazer para a gente que o essencial da nossa experiência religiosa é o nosso aperfeiçoamento moral, é o nosso testemunho, é o que aquilo que a gente tem aprendido, que a gente tem lido, que a gente tem conhecido, vai fazer diferença na nossa renovação íntima. Porque naquela época, lá com os Gálatas, eles estavam muito ligados ainda às questões exteriores ligadas à religião. Então, muitos deles, muitos judeus convertidos ao cristianismo, achavam que bastava a gente cumprir uma série de regras e que ali estava tudo certo. A nossa conexão com Deus já estava garantida. E isso a gente tem que ter cuidado hoje, porque Paulo está falando isso para a gente hoje, né? Quantas vezes a gente acha que eu vi na palestra, eu vi nos grupos de estudos, eu já estou fazendo a minha parte, eu já estou promovendo essa conexão com Deus. E o Paulo está destacando para eles que esse movimento da religião, da religiosidade é muito mais profundo, porque é algo que tem que mexer com a gente de dentro para fora, precisa sair da gente. Tanto que Paulo ele vai trazer esse conceito de fé muito amadurecido. Ele vai dizer para a gente que a fé é a confiança, é a fidelidade, é o relacionamento que a gente vai precisar desenvolver com quem? Com Deus. É o que a mensagem da Joana falou para a gente. A gente não está solto, a gente está sendo cuidado, mas para a gente se ligar com esse amor do Pai, a gente vai precisar fazer o nosso movimento. E é isso que ele vai destacando lá para eles. E aí ele faz esse trocadilho entre fazer o bem com essa fé, com esse movimento de ligação com o mais alto. E aí eu achei muito interessante, porque Paulo fala isso há um tempão. O Emmanuel vem no livro Pensamento e Vida, quando ele vai falar de fé, ele vai fazer essa relação da fé com o bem. Ele fala para a gente que para a gente
e a gente assimilar a luz desse bem, é necessário que a gente não apenas admita a existência desse bem, mas a gente precisa buscar esse bem. É a fala de Paulo lá, porque a gente, cada um de nós, estamos num movimento, num crescente em direção a quê? A quem? A Deus. Nós estamos encarnados hoje aqui na Terra, na família que a gente necessita, no grupo espírita que a gente se identificou, reencontrando várias dessas experiências através das pessoas que a gente teve essas experiências pretéritas, no intuito de quê? No intuito da gente estar fazendo esse movimento em relação a Deus. Mas aí o Emmanuel pega e fala assim, essa fé, que ele já está dando a ideia para a gente, que esse nosso movimento no bem, é preciso que a gente dê um movimento para ela. Essa fé, esse movimento precisa ser ativo. Tanto que o Espírito José, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 11, vai dizer para a gente que a fé é mãe da esperança e da caridade. E ele diz para a gente que a fé é mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus, remetendo para cada um de nós a necessidade desse movimento, a necessidade da gente ter acordado cedo, da gente às vezes ter vindo de um bairro longe e estarmos aqui hoje, a necessidade da gente adentrar em todas essas obras e nos esclarecer, ir nos conhecendo. Então esse movimento precisa ser nosso. Então não basta a gente admitir a existência de Deus, não basta a gente admitir a existência desse bem, a gente precisa fazer um movimento em direção a esse bem. E aí o Emmanuel segue lá falando muito bonito, a eletricidade, a gente sabe que ela existe, mas para que essa luz estivesse hoje aqui, através dessa lâmpada, iluminando cada um de nós, foi necessário que alguns de nós se movimentássemos, construíssem os fios, construíssem a lâmpada, inventasse o interruptor. Olha só, teve que ter um movimento para que essa luz se tornasse visível. A mesma coisa, esse microfone que aumenta o alcance da minha voz, a mesma coisa, o rádio que consegue ler a voz a quilômetros de distância. Por trás dele tem todo um emaranhado eletrônico. Então teve que haver um movimento. Então o Emmanuel vai dizendo para a gente que é difícil definir fé com a linguagem humana que a gente tem. Então ele vai falar que fé é uma energia, uma força que nasce com a alma, ou seja, está dentro de nós, está dentro de cada um de nós. É a certeza instintiva que a gente traz no quê? Na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, essa certeza instintiva em Deus palpita em todas as coisas, ela vibra em todos os organismos. Se a gente pensar, o Emmanuel vai trazer esse exemplo lá, a gente confia, a gente, no nosso íntimo, a gente tem a certeza que se a gente comeu alguma coisa aqui agora, o nosso sistema digestivo, se estiver tudo bem, ele vai digerir direitinho aquele pão, aquele alimento que a gente ingeriu. Então ele vai dizendo para a gente que essa certeza está em nós, é algo que é nosso, mas que precisa ser alimentado. E como que a gente vai alimentar isso? Através das oportunidades que o Pai nos oferta, através da experiência religiosa, através do nosso lar, através do nosso trabalho. E aí o Pai vai direcionando a nossa caminhada e a gente vai o quê? Trabalhando para que a gente cada vez mais consiga se conectar com esses irmãos enviados dele que estão querendo nos auxiliar a todo momento, encarnados, desencarnados e por aí vai. E o Emmanuel destaca que quanto mais a gente alimenta a nossa fé, mais a gente vai evitar as curvas que a gente vai precisar fazer ao longo dessa nossa caminhada, dessas diversas existências que a gente tem a oportunidade de
Deus, Ele é a mesma luz para todos nós. Então esse bem está nos envolvendo na mesma intensidade, igualzinho. Mas a forma que eu vou assimilar essa luz, assimilar esse bem, vai depender da nossa caminhada. E aí que o Emmanuel vai adentrando e dizendo para a gente, né? Que o lar é essa escola maior, para a gente fazer esse processo de renovação, de ativação desses potenciais que Deus colocou em germe dentro de cada um de nós. Então, é através dessa experiência, é através da oportunidade dessa doutrina, é através de Jesus que veio trazer a orientação para a gente que o Pai não é, que Deus não é alguém que está distante da gente, mas que Deus é um Pai aproximando Deus de cada um de nós. E se é um Pai que cuida, é um Pai que zela, é um Pai que criou e continua cuidando. E aí vem a doutrina espírita e abre ainda mais para a gente e fala que Deus é, na primeira questão do Livro dos Espíritos, remetendo a cada um de nós a caminhada que a gente precisa fazer em direção a Deus. Estamos todos nós nessa caminhada. E quanto mais despertos a gente estiver, quanto mais a gente aproveitar esses ensinamentos, testemunhar esses ensinamentos, mais a gente vai sentir a presença desses amigos que estão a nos envolver a todo instante. Então Deus é a inteligência suprema. Esse é nos dá a ideia de permanência. Ele é sempre essa inteligência. E Ele é também, como João diz, o amor, né? Ele é o amor porque Ele criou tudo. Ele criou cada um de nós, Ele criou esse universo. Ele cuidou de tudo, de cada detalhe. E Ele não esqueceu de imprimir em cada um de nós o potencial dele. E isso é o amor maior que Ele poderia ter nos concedido. Nos criado simples e ignorantes, todos iguais, sem saber, mas com a capacidade de nos aperfeiçoar. E como que Deus nos faz isso com a gente? Nos conferindo, como os Espíritos vão dizer na questão 115, nos oferecendo, nos ofertando a missão que cada um de nós precisamos desenvolver. E através dessas missões que o Pai vai nos ofertando, das provas, das expiações, é que a gente vai o quê? Se esclarecendo acerca dele, da verdade, conhecendo essa verdade, e com isso o que ele faz naturalmente? Faz esse movimento de nos aproximarmos dele. Então, o Espiritismo vai mostrando tudo isso pra gente, que a gente está nessa caminhada, e a gente não faz isso de uma vez só. A gente vai ter diversas oportunidades que a gente precisar. O que vai mudar é que uns vão conseguir fazer esse caminho mais rápido, outros vão demorar um pouquinho mais. Então, a estrada, a vida é uma só. Temos uma única vida, que é a nossa vida espiritual, mas diversas existências que não são isoladas umas das outras. Não existe uma solução de continuidade entre uma existência e outra. Elas são solidárias. Então, as experiências que eu tive nas minhas vivências, nas minhas experiências pretéritas, elas seguem comigo. E por isso que às vezes é tão difícil a gente mudar, porque não é simplesmente aquilo ali que a gente está vendo. À medida que a gente consegue ver um pouquinho, vão vindo outras situações, outras recordações, a solução de continuidade que a gente parece ter entre essas existências, que é o nosso esquecimento do passado, no fundo é um convite à nossa renovação. Imagina se o meu filho sabe o que eu fiz para ele na última encarnação, ou vice-versa. Então é um convite a gente escrever história de uma forma diferente. Como? Utilizando a ajuda, o auxílio desse mundo espiritual, que nos rodeia, que nos envolve, que interfere na nossa caminhada, e que cada vez mais a gente se esclarecendo sobre isso, a gente pode aproveitar a parte
parte boa. Que na verdade é isso que o Emmanuel fala lá no Pensamento e Vida, fechando aquela mensagem que eu estava falando para vocês, que a gente precisa buscar a parte boa das criaturas. Olha só que bonito. E a nossa tendência muitas vezes é o quê? Focar o quê? No erro, na dificuldade, naquela situação que aquela pessoa me gerou. Então esse nosso simples movimento de encontrar a parte boa nas pessoas, nas situações, já é um movimento para a gente enxergar a situação, o desafio de uma forma diferente, né? E aí, gente, o Emmanuel, ele vai começando a mensagem para a gente dizendo assim, porque nisso tudo que a gente falou, a gente já vai tendo uma ideia de que para tudo tem uma programação, né? Para tudo há uma organização. E é isso que ele vai trazer nessa mensagem, reforçar para a gente que o nosso lar, que a nossa família, ela não é construída ao acaso. Há todo um planejamento para que a gente dê certo, para que a gente consiga ajustar as dificuldades que a gente gerou, para que o outro tenha a oportunidade de, no meu esforço de estar me amadurecendo, me trabalhando, eu aceitar o pedido de desculpas que ele está querendo me ofertar, né? E aí o Emmanuel, no primeiro parágrafo, diz assim para a gente: de certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Então Emmanuel está dizendo para a gente que, de certo, o Paulo está querendo trazer esse carinho que é especial que a gente tem que ter com esses parentes, né? Com esses que são da nossa família da fé, da nossa família consanguínea, que a gente tem a obrigação de assisti-los. E aí a gente vai vendo que a gente se esclarece que a gente tem que ter obrigação, mas a gente vai além. Essa obrigação precisa se tornar o quê? Um sentimento. A gente precisa transformar essa obrigação, que é o primeiro passo, em quê? Em amor. E isso a gente já vê lá desde dos 10 mandamentos que Moisés trouxe pra gente, que Jesus vem reforçar, que a gente precisa honrar pai e mãe. E o Kardec, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que honrar tem que ser muito mais do que respeitar, tem que ser ofertar carinho, tem que ser dar o supérfluo, tem que ir além, muito além dessa obrigação. E aí a gente vai percebendo que por trás disso o Emmanuel está querendo nos levar a quê? A gente vai perceber à medida que a gente vai lendo. Existe uma programação. E isso o Emmanuel vai contar para a gente lá no Consolador. No Consolador, o Emmanuel vai tratar do tema sentimento. E ele vai trabalhar o sentimento em 3 níveis. Primeiro ele vai falar da arte. Olha só, para falar de sentimento ele começa primeiro falando de arte. Porque nós vamos precisar ser esses artífices da nossa imortalidade, dessa nossa renovação. É como se a gente estivesse realmente construindo dentro de cada um de nós a estátua da verdade, esculpindo ela, essa verdade que está dentro de nós, nos esclarecendo acerca desse Pai e nos tornando o quê? Artistas divinos, fazendo a vontade de quem? De Deus, né? Cada vez mais essa proposta precisa fazer
Aí a gente vai percebendo a importância da amizade, a importância daqueles afetos que a gente tem no lar, porque eles são verdadeiros combustíveis para a gente se conectar com o bem que eles têm conosco e vice-versa. E esse movimento é um movimento para quê? Para esse processo de conexão. Aí o Emmanuel depois vai falar do dever, e ele fala da boa ação. Olha só como está tudo ligado. E aí ele vai falar que a boa ação é sempre aquela que visa o meu bem. Pode até ser, mas que principalmente aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe cercam. Olha só. E dentro desse item, a afeição, perguntam para Emmanuel assim, lá na questão 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Então, há essa programação antes da gente encarnar? Aí olha o que o Emmanuel diz para a gente. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Olha só, são esses laços que a gente teve alguma experiência, muitas vezes equivocada, e que a gente está tendo a oportunidade, a misericórdia, né? O cuidado do Pai de colocar a gente mais juntinho. Porque imagina se esses desafetos, essas dificuldades que a gente tem, vêm através de um vizinho. E às vezes acontece. Eu mudo de casa, eu mudo de cidade. Mas se está ali na família, é mais difícil da gente fazer isso, né? E aí o Emmanuel segue dizendo assim: preponderam nesse instituto divino os elos do amor. Olha só, preponderam os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então, a maior parte é de afeição, é de amor, sim, mas ainda existem os ódios, as perseguições. Aí a gente vai vendo a importância do culto no lar, a importância da prece, a importância da casa espírita, do passe, dos esclarecimentos, né? Por conta das experiências pretéritas que a gente teve, daquelas memórias que a gente traz, a nossa facilidade de entrar em embate, alimentar aquele ódio, aquela perseguição, é muito forte, né? E aí o Emmanuel vai fechando dizendo: é nas dificuldades provadas em comum, nas dores, olha, não vai ser fácil, e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam, ou seja, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em experiências regeneradas e santificantes. Vamos construindo laços que vão se perpetuar, que vão seguir conosco. Enquanto se essas dificuldades elas ainda existem, a gente ainda vai ter a necessidade de quê? De encarnar, de reunir e de transformar aquelas dificuldades. Mas na certeza sempre de que a gente não está sozinho. E a gente pode potencializar mais e mais esse auxílio do alto. E aí o Emmanuel segue no Palavras de Vida Eterna dizendo assim pra gente, se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados, junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Olha só, Emmanuel falando assim: se a gente não consegue dar testemunho no lar, como que a gente vai querer ser testemunho diante da humanidade toda? Então a escola começa no lar, né? E aí ele vai falando assim pra gente: então a gente se trabalha no lar e depois a gente vai ampliando essa
intimidade com as pessoas vão começando a conhecer mais a gente, vão percebendo que não é dessa forma como na palestra, e ali vão vindo os convites para esse processo de renovação, de amadurecimento, que é nosso primeiro, e aí de alguma forma, à medida que a gente se melhora, a gente vai contribuindo para a caminhada do outro. E aí é muito interessante que esse livro aqui, Jesus no Lar, Jesus implementa o primeiro culto no lar, na casa de Simão Pedro. E isso é muito importante, porque ele inicia esse livro falando de Jesus no lar, começando com esse culto. Então a gente precisa o quê? Permitir que Jesus adentre os nossos lares. A gente está vendo desses convites que o Pai nos convida a participar no nosso lar, o tanto que a gente precisa desses amigos espirituais, o tanto que a gente vai precisar de auxílio, o tanto que a gente vai precisar ter um cuidado com a prece, com a oração, de como estão os nossos pensamentos ali, como estão os nossos sentimentos. E aí, no primeiro nesse primeiro capítulo, esse culto cristão no lar, Jesus vai falar assim pra gente, ó. O berço doméstico é o lar diante... E errado, gente, desculpa. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Não é à toa que o Kardec, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar que o principal compromisso dos pais é direcionar os filhos para Deus, né? Porque aqui Jesus está falando que é a primeira escola e é o primeiro templo. É o movimento ali mais direto e o primeiro que a gente vai ter para estar fazendo esse movimento, né, para Deus. E aí Jesus diz assim para a gente: a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Olha, o que Emmanuel estava falando. Então, aí ele vai dar o exemplo. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer o barro sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Então, o marceneiro, o comerciante que escolhe ali as frutas que ele vai vender, que ele vai passar para os seus clientes, esse cuidado, o cuidado do marceneiro que está ali fazendo, né, aquela obra de arte ali através da madeira, esse conhecimento maior que ele adquire, ele vai adquirir no lar. Ele vai enxergar que aquela profissão dele não é só um recurso para ele conseguir o recurso material, mas ele vai entender que aquilo ali é uma oportunidade que Deus está emprestando, que Deus está concedendo, sobretudo para que ele possa o quê? Dar testemunho. Então, às vezes a gente fica pensando, nossa, aquela pessoa não lida com a profissão dela da forma como deveria lidar. Ah, aquele político é assim, é assado. Mas como foi o lar dele? A primeira escola é esse lar. Então, Jesus chamando a atenção para cada um de nós, que nós estamos exportando profissionais para essa sociedade. E que tipo de profissionais a gente tem exportado? Porque não vai bastar só os conhecimentos da experiência ali na atividade ou dos títulos da faculdade. A gente precisa ir muito além, né? Com esses títulos, com essas responsabilidades que a gente assume. E aqui Jesus vai falando, às vezes a gente fica querendo a paz entre as nações, mas a gente não constrói essa paz dentro dos nossos lares. As guerras, as dificuldades, os conflitos entre os países partem num somatório dos ódios, das perseguições que acontecem dentro dos nossos lares, sobretudo dentro dos nossos corações, né? E aí o Emmanuel vai seguindo dizendo assim para a gente no terceiro parágrafo: admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. É que entre os nossos domésticos
estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste de riqueza. É a construção familiar que o Emmanuel falou lá no Consolador pra gente. Aí o Emmanuel diz assim: na equipe dos familiares do dia a dia formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, nos criticam, nos advertem e experimentam. Olha só onde ele está querendo chegar. É ali no lar que nós somos revelados tais como nós estamos, né? E são os recursos que o Pai vai nos ofertando para que esses estímulos da crítica, da advertência, alimentem em nós cada vez mais esse voltar para dentro de cada um de nós e percebermos o que desses ensinamentos a gente está precisando de colocar aqui dentro. Que tipo de sentimento que aquele relacionamento, que aquela dificuldade que eu estou vivenciando no lar está me convidando a trabalhar intimamente. E aí ele diz assim pra gente: sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Então é muito fácil a gente passar uma boa impressão para aquele que a gente convive de forma aleatória, de forma distante. E aí ele segue dizendo: num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais, né? Então é como se ele estivesse falando assim, ó, diante ali do palestrante, é fácil às vezes ela falar de um jeito, colocar um monte de coisa que a doutrina está explicando e a gente achar que ali está o exemplo da pessoa que já conseguiu um avanço espiritual. E ele está dizendo assim, que nesses momentos é muito fácil a gente angariar aplauso, a gente achar que a gente está numa condição de espírito, já estou conseguindo testemunhar, já estou conseguindo viver esse evangelho. Mas se a gente for perguntar para o meu esposo, para minha sogra que está ali é que vem realmente essa aferição. Aí ele segue dizendo assim para a gente, ó, diante dos amigos que se despedem de nós, depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose da lisonja, ou seja, do elogio exagerado, com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Muitas vezes ainda só a casquinha, que é a pedra de toque, né? Basta aquela pessoa mudar e se tornar um crítico, não alimentar as mesmas ideias que eu, que já desfaz aquela relação que a gente achou ser de afeição, né? E aí o Emmanuel vai fechando dizendo assim pra gente, ó, examinemos contudo as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos, façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos, se já somos bons, fazendo o bem, a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Então, aqueles companheiros lá do nosso lar são os nossos verdadeiros aferidores, porque a convivência é algo que realmente o quê? Nos desnuda. E é importante que assim seja, para que realmente a gente aproveite, o Emmanuel falando, é necessário a gente aproveitar esse lar para esse nosso momento de construção desse nosso tempo íntimo, né? Desse nosso processo de aperfeiçoamento. E eu gostaria de fechar com
capítulo 2 aqui do Boa Nova, que o Humberto de Campos vai intitular Escola das Almas, porque a sogra de Pedro, Jesus estava lá na casinha do Simão Pedro, com os domésticos dele, com os apóstolos, e ele estava comentando, né, sobre os textos, e aí a sogra de Pedro pergunta para Jesus assim: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? E aí Jesus olha para ela com carinho, espera mais um pouquinho, e aí ela começa a falar: porque no início, Senhor, começa tudo bem, só rosas, só flores, mas é só passar o tempo que começa as pedras, os dissabores. No início é só promessa de paz e compreensão, e ali ela começa até a chorar. E Jesus pega e diz para ela assim: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E aí ele leva para a prática dela. O que você faz quando você vai preparar as lentilhas? Aí ela pega e fala assim: Senhor, eu preciso cozinhá-las, depois eu preciso temperá-las, para que elas possam se tornar palatáveis, né? Para que elas tenham a maciez adequada, para que elas fiquem gostosas. E aí Jesus pega e fala: acaso você coloca pão cru na mesa? Aí ela fala: não, é necessário eu colocar no forno bem quentinho. E aí Jesus diz para ela assim: há também, olha que bonito, um banquete festivo na vida celestial, onde os nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Olha só, ele falou que ela tem que ter um cuidado ali com as lentilhas, com o pão. A gente também tem que ter cuidado com o alimento espiritual que a gente está ofertando para aqueles que convivem conosco, né? É isso que Jesus está falando aqui, porque a gente tem que deixar os nossos sentimentos à disposição do Pai. O que aquele irmão está exigindo da gente? Paciência, tolerância. O quanto que eu tenho trabalhado, aproveitado esse evangelho para eu estar me esforçando para estar trabalhando esses sentimentos e com isso auxiliando aquele irmão. E aí Jesus segue: o lar, na maioria das vezes, é um cadinho santo. É como se fosse aquele recipiente que a gente coloca ali aqueles metais e coloca alta temperatura para fundir. O lar é esse cadinho santo, ou forno preparador. É um lugar de cirurgia espiritual. Então vai ter mesmo a necessidade desse calor, dessa intensidade. E aí ele segue dizendo: o que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Então, que a gente possa, né, aproveitar esse templo divino que é o nosso lar, essa escola maior, que a gente possa aproveitar ainda mais, cada vez mais, esses ensinamentos que a doutrina nos oferta, para que cada vez mais a gente possa, através do nosso esforço em domar as nossas más tendências, a gente poder estar contribuindo mais e mais com aqueles que caminham conosco, sobretudo aqueles que estão mais junto de nós, porque eles vão ser o alimento maior para que a gente possa mais e mais ir ampliando essa família espiritual. Obrigada, gente. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que temos recebido em nossas vidas, em nossos lares, através do teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Amparo e fortaleça cada um de nós, para que possamos fazer, conforme o Senhor nos ensinou, brilhar a nossa luz. Obrigado, Senhor, nessa manhã, por este dia e pelas oportunidades
de exercitarmos o bem. Que assim seja.